A paz do Senhor, amados irmãos. Hoje, nessa terça-feira, dia 31 de março, nós estamos aqui, nessa live ao vivo para a Igreja Batista Independente Filadélfia de Santa Cruz e eu quero compartilhar uma palavra com você nesse dia de hoje. Espero que você esteja bem e que essa palavra encontre você na paz do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, Leonardo Gonçalves Silva. Os irmãos que já estão entrando. Irmã Lucinéia, a paz do Senhor. Nicolas. Quem mais? Deixa eu esperar um pouquinho para os irmãos entrarem, para a gente começar a palavra dessa noite. Amém? Hoje eu vou estar falando sobre a oração do Pai Nosso. Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu espero que você também esteja com a sua. Minha Bíblia MacArthur. E a oração do Pai Nosso se encontra no livro de Mateus, capítulo 6. Tá bom? Vou dar um tempinho para você abrir a palavra. Paz do Senhor, Creone. Quanto tempo, meu amigo? Nós estamos aqui com a participação de pessoas também de fora de Aracruz. Deus abençoe sua vida. Irmã Lorena, Lírio Moraes Gomes. Nome bonito, né? Nome de casada. Coisa linda, né? Isso mesmo, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Estou muito feliz e quero compartilhar nessa terça-feira uma mensagem rápida, tá bom? Mas que a gente não fique sem meditar na palavra nessa noite, tá bom? E nós estamos vivendo num momento em que o povo de Deus precisa orar. Essa é essencialmente uma das coisas que o cristão não pode parar de fazer, é orar. Jesus Cristo, em vários momentos dos evangelhos que você vai ver Jesus se retirando para orar. Quando Jesus foi escolher os seus discípulos, ele passou a noite toda em oração, a madrugada toda orando, antes de ir escolher os seus discípulos. Jesus orava, Jesus jejuava, o tempo todo você via Jesus orando. Nós temos uma oração incrível de Jesus, que é a oração no jardim de Getsêmani, que é a oração que ele está orando em agonia. Uma oração única, realmente mostra ali toda a humanidade de Cristo, todo o sofrimento de Cristo e como o Senhor passou uma angústia, uma agonia tão grande, fazendo aquela oração momentos antes da sua entrega, da sua crucificação. Então as orações de Jesus são muito fortes, são orações bonitas, né? E por causa da sua vida de oração, Jesus tinha muito poder. Alguém poderia dizer, Jesus precisava orar, mesmo ele sendo filho de Deus? Sim, precisava. Porque Jesus, ele estava na pele de ser humano. Ele estava encarnado como ser humano. E como ser humano, ele foi sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações que nós. Se isso não fosse possível, se Jesus fosse um fantasma, um ser de luz, um anjo, ele não poderia ser tentado. Então ele não serviria para ser o nosso sumo sacerdote, como está escrito no livro de Hebreus, que pode se compadecer por nós, porque da mesma forma foi tentado, porém sem pecar. Então isso faz dele um segundo a ordem de Melquisedeque, como está escrito no livro de Hebreus. Vamos falar da oração então? Entrou mais gente. Irmã Karina, paz do Senhor. Irmã Ana Halubi, ou Chalubi, a paz do Senhor para você também. Paz do Senhor para todos vocês. Vamos lá então começar a nossa palavra? Pai querido, nós te agradecemos e nós te louvamos por essa terça-feira. Terceiro dia. O dia em que o Senhor disse por 2 vezes, e viu Deus que era bom.
o terceiro dia da criação, onde o Senhor por 2 vezes disse, e viu que era bom. E viu que era bom. Deus, que esse seja um dia bom para todos nós. Ainda que nós estejamos num momento difícil, ainda que aquele que veio do trabalho também enfrentou um momento difícil, Senhor, ainda aquele que não pode trabalhar por causa, ó Senhor, deste momento que nós estamos vivendo. Deus querido, que o Senhor, que é bom, como diz a palavra no livro de Salmos, provai e vede que o Senhor é bom, que o Senhor possa se mostrar bom às pessoas que creem em Ti. Não serão confundidos aqueles que creem em Ti. Senhor, pela Tua palavra, o Senhor venha nos abençoar e nos dá, Senhor, o bálsamo, nos dá o consolo, nos dá a resposta que necessitamos ouvir nessa noite. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vocês sabem que eu sou apaixonado pelo livro de Mateus, principalmente aquele comecinho, a partir do capítulo 5 das bem-aventuranças que Jesus fala, porque isso aqui, o capítulo 5, o capítulo 6, o capítulo 7, são palavras de Jesus que ele estava mostrando e dizendo como seria o reino dos céus, como você seria participante do reino dos céus, o que você deveria fazer para ser participante do reino dos céus. Então, são normas básicas, vamos dizer assim, são decretos importantes de Deus. É a voz de Deus através de Jesus dizendo para nós leis importantes que nós devemos seguir. Muito interessante o que Jesus fala. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Mateus 6 para você meditar. Vamos ler primeiro? A gente lê orando, né? Pai nosso, Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim: portanto vós orareis assim. Você quer orar comigo? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Essa foi a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela está em 2 trechos da Bíblia. Mateus capítulo 6, verso 9 e Lucas capítulo 11, verso 2. Se você for em Lucas no capítulo 11, você vai ver que os fatos estão sendo narrados um pouco diferentes, mas se trata da mesma situação. Porém aqui você vai ver a pergunta dos discípulos. Mateus capítulo 11, verso 1 vai dizer assim: estava Jesus orando em certo lugar, terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. E aí, Lucas vai narrar que Jesus começa a sua oração. Então vamos aprender um pouco da oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso, que está no livro de Lucas, capítulo 11, e Mateus, capítulo 6, são 6 petições que existem nesse livro. 3 feitas diretamente a Deus e mais 4 petições que são direcionadas a nós. Petições nossas. Então vamos lá, vamos dividir e vamos separar um pouco a oração do Pai Nosso. Quando ele fala assim: portanto orareis assim, em Mateus 6, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Por que a gente ora? Santificado seja o seu nome. Será que Deus vai ficar mais santo se eu orar isso? Eu estou pedindo para que o nome de Deus seja santo. Estou pedindo para que o nome de Deus seja santificado. Em Isaías capítulo 6, nós vemos o profeta, quando ele entrou no templo, ele tem uma visão onde ele vê os serafins voando, um trono de glória. Aquele que estava sentado no trono, as suas vestes enchia de glória o templo, e os anjos clamavam de um lado,
uns clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Será que Deus vai ficar mais santo se nós orarmos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome? Por que Deus precisa ser mais santo? Deus não vai ficar mais santo se nós orarmos: santificado seja o seu nome. Essa é uma oração que nós fazemos para Deus, mas quem vai expressar essa santidade somos nós. Ou seja, o nome de Deus na terra, ele é santificado pela minha e pela sua vida. Quando você age pelo Espírito de Deus, quando você está vivendo uma vida em santidade a Deus, quando você está em comunhão com Deus, quando você é luz no mundo e quando você é sal na terra, você vai expressar a glória de Deus às outras pessoas. E isso vai fazer com que as pessoas vejam a diferença no seu comportamento, e as pessoas vão olhar para você e vão ver que a forma como você lidar com os problemas é diferente, a forma como você se controla no meio das adversidades é diferente, a forma como você adora a Deus em momentos difíceis é diferente. Então, nós vamos santificar o nome de Deus. E quando nós não santificamos o nome de Deus, é quando nós escandalizamos o Evangelho. Como nós escandalizamos o Evangelho? Quando nós começamos a divulgar coisas deturpando o Evangelho, quando nós satirizamos o Evangelho, quando nós fazemos piadas com o Evangelho, como nós estamos vendo pessoas fazendo stand-up gospel, que é ridículo, porque isso não é de Deus, porque fica ganhando dinheiro com stand-up gospel e, na verdade, você está escandalizando o Evangelho. Nós, como cristãos, nós temos que santificar o reino de Deus. Ou seja, nós estamos a cada dia, em cada passo, onde nós estivermos, nós temos que transparecer que o nosso Deus é santo. E isso é através dos nossos atos. Deus não vai descer do céu, rasgar o céu e aparecer no seu trabalho, na sua escola, ou onde você está influenciando. Não, é você, é através de você, você que é o templo de Deus vivo, você que é templo do Espírito Santo, é através do Espírito Santo na sua vida, é através da sua vida em santidade que você vai santificar o nome de Deus. Então você faz essa oração: santificado seja o teu nome. Ou seja, é para que Deus brilhe cada vez mais na sua vida. Venha o teu reino é a segunda petição. Venha o teu reino. E a segunda petição está agarrada com a terceira petição, que é: faça-se a tua vontade. É muito difícil, porque o homem quer estar sob controle de todas as coisas. Nós queremos estar sob controle da nossa vida financeira, nós queremos estar sob controle da nossa vida emocional, nós queremos estar sob controle de todas as coisas. Quando as coisas saem do controle, nós perdemos o chão, nós achamos que tudo vai dar errado, mas essa oração diz: venha o teu reino. Deus precisa reinar na sua vida. Quem está no centro da vontade, da sua vontade? Tem que ser Deus. Por isso que Jesus fala: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O próprio Jesus deu exemplo de que ele poderia fazer uma vontade própria por estar em carne, mas ele fazia de tudo para fazer a vontade de Deus. Por isso ele orava. Por isso ele orava muito, por isso ele jejuava, por isso ele se retirava, para que o reino de Deus brilhasse nele, que ele transparecesse cada vez mais a imagem de Deus. E para transparecer a imagem de Deus, precisava orar sempre, precisava estar em comunhão com Deus sempre e precisava fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é difícil, às vezes ela vai se contradizer com a sua vontade, com o seu desejo, com prazeres que você quer desfrutar, com a sua preferência. Mas às vezes você vai ter que submeter, às vezes não, sempre. Por isso que é essa oração: venha o teu reino e seja feita a sua vontade. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você não vai perder nada, você não vai ter prejuízo por fazer a vontade de Deus. Ainda que aparentemente você tome algum prejuízo por fazer a vontade de Deus, Deus vai te recompensar. A palavra diz 100 vezes mais ainda nessa vida e na outra vida. Você não vai perder nada por fazer a vontade de Deus, de maneira nenhuma. Nunca. Deus nunca deixa ninguém no prejuízo, tá bom? E que venha o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra
como no céu. Uma comparação. Deus, eu quero que a sua vontade seja feita assim como ela é feita lá no céu. Então, para que isso aconteça, né, nós estamos orando, pedindo, Senhor, venha o teu reino. Quando o reino de Deus reina, quando o rei reina, porque ele está reinando, então realmente as coisas acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. A igreja consegue evangelizar melhor. A igreja manifesta poder. Curas acontecem, milagres acontecem, coisas maravilhosas acontecem. Não só curas de doenças, mas curas da alma, cura da depressão. Pessoas se rendem aos pés de Jesus e são arrancadas do império das trevas. Então, por isso que você tem que pedir todos os dias, venha o teu reino. Quanto mais você faz isso, você está cooperando na obra de Deus. Deus, eu sei que Ele é poderoso e Ele não precisa de ninguém para fazer a obra dele, mas Ele faz questão de que eu e você sejamos cooperadores nessa obra, façamos também a vontade dele. E isso vai ser maravilhoso, porque aquele que faz a vontade do Pai, deixa ele em prazer e ele fica feliz em ver que você está fazendo a vontade dele. Olha só, a quarta petição fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se você reparar nessa mensagem, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, você vai ter uma relação direta com o maná. Lá no deserto, o povo não tinha padaria, não tinha supermercado. Então Deus fazia cair do céu um pozinho, um pó parecido com cor de âmbar. E este pó eles colhiam toda manhã, como se fosse um orvalho, e esse pó caía, eles juntavam esse pó e faziam um pão gostoso chamado de maná, que tinha um gosto parecido com mel, aparentemente como de mel, assim que a Bíblia descreveu. E esse maná todos os dias caía sobre o arraial, sobre o povo de Israel, e nunca faltava o pão. E Deus ainda falava: olha, no sexto dia eu vou mandar em dobro, para que vocês não precisem colher no sétimo dia. Não façam isso. E que guardavam, né, achando que ia faltar para o outro dia, né, guardavam, acabavam vendo que o pão estragava. Ou seja, eles tinham que coletar todo dia o pão, o maná. E Deus faz a mesma coisa conosco, fala para nós pedirmos o pão de cada dia. O pão de cada dia nos dá hoje. Aqui você já vê que a gente não tem que ficar juntando tesouros na terra. Já é um princípio bíblico. Aqui você já vê que a gente não deve se preocupar muitas vezes com o pão de amanhã, porque Deus vai nos dar o nosso pão. Deus cuida de nós e não vai nos deixar desamparado. Essa oração do Pai Nosso também é para você que é autônomo. Essa oração do Pai Nosso é para você que não tem direção, que você que agora está pensando: meu Deus, como vai ser o meu dia de amanhã? Como que vai ser o mês que vem? Como que vai ser diante dessa pandemia, diante de estradas fechadas, diante de comércio fechado, ruas vazias? Como que eu vou me sustentar? Senhor, como vai ser? Pois é agora que você vai manifestar a sua fé e saber que o Pai cuida de você, Ele vai cuidar de você, Ele não vai te deixar desamparado. Ore e peça ao Senhor: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A quinta petição é essa: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. No livro de Lucas vai falar pecados. Pecado e dívida vai estar a mesma coisa. Aquele que peca está em dívida com Deus. Então, da mesma forma, você está pedindo a mesma coisa. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. A oração do Pai Nosso, ela tem condições. Eu não sei se você está vendo, não é uma oração: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. A oração do Pai Nosso tem condições. Jesus, ele tinha poder para pedir o que ele quisesse. Mas lá no Getsêmani ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, contudo, faça-se a sua vontade e não a minha.
Esse negócio de ficar determinando as coisas está errado. Você tem que orar e pedir a Deus, mas tudo tem que ser segundo a vontade de Deus. Para que você não cometa o erro de estar tentando o Senhor teu Deus. Então nós pedimos a Deus e tudo é segundo a sua vontade, que é a petição 3. E qual é a outra condição aqui? Perdoa nossos pecados, Senhor. Assim como, tá vendo? Olha, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Da mesma forma que é feita no céu, Senhor, faça a sua vontade aqui. Da mesma forma, ó Deus, que nós perdoamos os pecados das outras pessoas, Senhor, perdoa a nossa também. Tá vendo que a oração do Pai Nosso tem condicionantes? A oração do Pai Nosso vai ser obsoleta se você não perdoa os pecados, se você não perdoa o seu semelhante. E a palavra diz que nós devemos perdoar não só uma vez, não duas, mas 70 vezes 7 todos os dias. Isso dá 490 vezes? Não, é muito mais do que isso. Se a pessoa vir 7 vezes ou 70 vezes 7 por dia te pedir perdão, você vai ter que perdoar ela todas essas vezes por dia, porque é assim que o seu Deus faz com você. Então é uma condicionante. Quem ora ao Pai Nosso sabe que não pode somente orar, não pode apenas repetir, rezar essas palavras. Você precisa viver o Pai Nosso na sua vida. Isso que é interessante em Jesus. Jesus nos dá fórmulas, né? Não são apenas fórmulas, né? de oração, por exemplo. Ensina-nos a orar, Senhor. E aí ele ora o Pai Nosso. Mas a oração está ensinando a gente como a gente deve viver. É incrível isso. Como que Deus é perfeito. Como Ele é maravilhoso. Como é profunda essa oração. Não nos deixe cair em tentação. Cair em tentação é uma coisa interessante. Deus, Ele permite que as tentações aconteçam, mas não é Ele que vai fazer você cair em tentação. Ele não vai colocar você numa tentação para que você caia. Isso não é o papel de Deus. Deus não faz isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 13. Olha lá, lê lá. Vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. A paz do Senhor, Felipe Vieira. Um beijo para você, Maria de Fátima. Que bom que você está aqui ouvindo a palavra. Deus abençoe você também. Deus abençoe todos os irmãos. Evangelista Fernando Borges. Todos vocês que estão aqui. Olha só, 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Então, toda tentação tem o escape. Toda tentação tem a forma de escapar. A tentação pode vir, mas Deus tem sempre a porta de escape. Nunca você vai dizer, Deus não me livrou da tentação. Não, Ele vai te livrar da tentação. E está escrito aqui que Deus vai dar o escape para que você possa suportar. Amém, irmãos? E Deus nunca vai deixar você ser tentado acima da sua capacidade para que você seja derrotado. Ou seja, Deus não quer que a gente seja derrotado. Deus não quer que a gente seja vencido. Deus não vai dar uma prova maior do que você possa suportar. Amém, irmãos? Então, por isso a gente ora. Não nos deixe cair em tentação. Não permita que a gente caia em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino. Então, são a sexta petição. 3 que nós estamos fazendo diretamente a Deus, que está relacionado a nós, coisas que nós devemos fazer, e as outras 4 diretamente a nós, coisas que nós devemos fazer. Tá bom, meus irmãos? Porque se perdoarem, verso 14, perdoarem aos homens suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarem aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Isso aqui é oficial. Deus não vai perdoar as suas ofensas se você não perdoar as dos outros. Está vendo que ele termina a oração do Pai Nosso explicando por que a oração do Pai Nosso é daquela forma. Tá bom, meus irmãos? E nesse momento que nós estamos vivendo, é importante que a gente ore. E por que eu estou falando da oração do Pai Nosso?
para estimular a todos os irmãos a continuar orando. Orando também com fé, não duvidando, como as ondas do mar, né, que vão e voltam. Não, ore com fé. Assim como Elias orou e por 3 anos e meio não choveu e ele orou novamente e a chuva voltou a cair. E a palavra diz em Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, ele era um homem de carne e osso como nós. Não era um super-homem, um superman, não era nada disso. Ele não era um semideus. Elias era um homem igualzinho eu e você, de carne e osso, sofrendo as mesmas tentações que eu e você, mas ele teve fé e orou, e Deus realizou coisas grandes na vida dele. Você também pode ser uma pessoa de fé, você precisa, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então esse é o meu recado que eu tenho para você hoje. Deus abençoe sua vida, se reúne na sua casa, ore com seus filhos, ensina a palavra para ele também, tá bom? Você, seu esposo, né? Vocês que não têm seus filhos, dedique-se também o tempo à oração. Vamos buscar o Senhor. E uma coisa que eu quero muito pedir aos irmãos nesse tempo vamos olhar pela causa dos necessitados, irmãos. Essa é uma oportunidade que Deus está dando à igreja para que nós olhemos para os necessitados. Até os governos estão se movendo, estão fazendo coisas que nunca fizeram. Por exemplo, fazer abrigos para pessoas de ruas, construir banheiros ou lavatórios, coisas que não aconteciam, a fazer hospitais em estádios. Há alguns anos atrás, lá em 2014, 2015, nós estávamos reclamando que nós estávamos gastando dinheiro público para fazer estádios e não fazer hospitais. Agora nós estamos... Coisa incrível, né? Que ironia do destino. Mas então, nós como cristãos, nós temos que agora olhar para os necessitados, irmãos, né? Ficar atentos, realmente ajudar, se juntar, e Deus vai aumentar a semente daquele que semeia, tá bom? Vou orar com você. Deus querido, nós te agradecemos, nós te louvamos por essa palavra e peço que, ó Deus, que o Senhor visite cada irmão assistindo, Senhor, essa mensagem, e que verdadeiramente possamos nos unir, não importa quem seja cristão e de que denominação seja, Pai, seja católico, seja espírita, seja qual for, mesmo aquele que não segue nenhuma religião, mas aquele, Senhor, que acreditou e creu nessa palavra e sabe que o Senhor é um Pai que ama seus filhos, que quer receber todos de braços abertos. Deus, dê oportunidade para que todos se acheguem a Ti e que verdadeiramente possamos pedir e clamar em todos os cantos, em todas as casas: venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade. Assim eu oro e abençoo o Teu povo no nome de Jesus. Amém. Um abração para você, Deus abençoe. Próxima quinta nós estaremos juntos, tá bom? Deus abençoe sua vida.